texto é Levíticos. Levíticos capítulo 6. O texto é Levíticos. O capítulo é o 6. O verso é o 8. E eu convido você a anotar. Seja no caderno tradicional ou no bloco de notas do seu celular, como eu faço. Levíticos capítulo 6, o verso é o 8. Quem encontrou, diga amém. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar à noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre pele nua, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e a porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o altar ou o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos ler o versículo 13, todos nós juntos? Todo mundo lendo o versículo 13 junto aí no telão. 1, 2, 3. Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Esta não é a minha palavra, é a tua palavra. Assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração esta palavra, eu peço que o Senhor ministre através de mim. Eu sou o primeiro a recebê-la, a entendê-la e buscar vivê-la todos os dias com toda a força da minha alma. No nome de Jesus, vem Espírito Santo, tocar todos os teus filhos, presencial ou online, para poder vestir verdadeiramente as vestes novas, limpas, diante do teu altar, e viver uma vida cristã como o Senhor deseja, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o desafio da nossa fé não é crer. Não é. Qualquer pessoa que você for entrevistar na rua, aliás, o IBGE faz isso a cada 10 anos. E nós percebemos, quando você olha os índices, nós percebemos que nos últimos anos, a população que se autodeclara, Rafa, evangélica, ela aumenta. Ela só aumenta. O IBGE vai passando, vai entrevistando e pergunta: qual é a sua religião? E a pessoa declara a sua religião. E esses índices de declaração de fé, eles vão aumentando. Então, o grande desafio não é crer em Deus. O grande desafio é verdadeiramente viver uma vida cristã, que são coisas distintas. Há pessoas que dizem: eu tenho fé. Mas nós não estamos falando de ter fé. Ter fé é acreditar em alguma coisa. Então nós vivemos, não sei se vocês sabem, que nós vivemos no maior país cristão
do mundo. O Brasil é o maior país cristão de todo o mundo. Não há nenhum outro lugar no mundo que tenha mais pessoas que declarem crer em Deus, crer em Jesus, crer na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Dito isso, nós precisamos entender se esta fé, ela é somente declaratória ou é uma fé prática. Então, o desafio não é crer. O desafio é viver. E esse é o nosso desafio cotidiano. Porque muitos de nós associamos a vivência da fé, a experiência da fé, as relações que nós temos, ao momento em que passamos, as circunstâncias que passamos. E a vivência cristã, ela não pode depender de circunstâncias da vida. Porque, deixa eu dizer a você, nós não controlamos as circunstâncias da vida. Eu não controlo o meu amanhã. Eu não controlo o que vai acontecer. O legal da vida é isso também, né? Nós vamos vivendo. Nós não temos o roteiro pré-determinado. Sabe quando você começa a assistir um filme, você não sabe o final dele. Você pode ter até alguns spoilers aí, algumas ideias do que pode acontecer pelo enredo. Você pode até ter um planejamento. Quantos de nós já fizemos planejamentos para a nossa vida e algumas coisas lá isso fluíram, deram certo, saíram como nós planejamos, mas tantas outras. Se eu for percentuar na minha vida do todo o planejamento que eu já fiz, Letícia, eu acho que eu vou colocar 50-50. Porque eu planejo muito. Eu às vezes eu paro e fico pensando assim, eu acho que eu sou louco. Que eu tenho tanto plano. Tantos planos. Lembra daquele desenho da nossa época, Mauriciana? O Pink e o Cérebro, eram dois ratinhos. Lembra, Michel? Você também está na sua época também, na nossa época, nós somos velhos, né? O João não sabe quem é o Pink e o Cérebro. Sabe quem é o Pink e o Cérebro? Ele sabe que é Patrulha Canina, né? É essa geração da Patrulha Canina. Mas na nossa geração tinha esse desenho, dois ratinhos, e todos os dias eles acordavam, Guilherme, prazer em te ver, viu, querido? Todos os dias eles acordavam e falavam assim, qual que é o plano de hoje? E aí o Cérebro falava assim, nós vamos continuar, manter o plano. Eles mantinham o plano, todo dia o plano era o mesmo, conquistar o mundo. E não dava nunca certo. Aí dava tudo errado os planos. E no dia seguinte, mantenha o plano. Mantenha o planejamento. Independente se deu ou se não deu certo, mantenha o plano. Quando nós aprendemos que a fé, ela não é condicionada ao sucesso de alguns planos, ninguém planeja ficar doente. Ninguém planeja uma cirurgia. Ninguém planeja bater o carro. Ninguém planeja perder o emprego. Ninguém planeja se endividar no cartão de crédito. Ou alguém aqui planejou essas situações da vida. Olha, eu tenho um planejamento aqui. Eu quero entrar no rotativo do cartão, explodir o meu cartão e ficar devendo para o banco e ficar pagando juros sobre... Alguém planejou isso. Mas às vezes as circunstâncias da vida nos levam a uma situação como essa. Alguém planejou ir lá naquela máquina e ficar... Esses dias eu fui fazer uma visita lá na Santa Casa e é um negócio... ruim, pesado, né? Entra naquela área da hemodiálise e a pessoa está lá com sangue, todo o sangue da pessoa passando numa máquina e sai o sangue. Alguém planejou isso? Ninguém planejou. Nós não planejamos as dificuldades. Agora, essas dificuldades que não são os nossos planos, elas não podem interferir na nossa fé. Ou você acha que Elias planejou ser perseguido por Jezabel? Ou você acha que Israel planejou que a Babilônia iria destruir o templo que Salomão construiu, e levá-los cativos para a Babilônia e deixar eles 400 anos como escravos da Babilônia? Quem é que planejou? Ou você acha que Daniel planejou? Olha, hoje eu vou lá e o rei Dário vai me pegar e me jogar na cova dos leões.
que alegria, eu vou para a cova. Ninguém planejou as dificuldades, mas o que eu quero dizer a você é que essas circunstâncias, essas dificuldades, elas não podem alterar em nada a minha fé. Precisa ser a fé do escritor dos Salmos, que diz: os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, não se abalam. Vem os leões, não se abala. Vem as dificuldades, não se abala. Vem as crises, não se abalam. Vem as doenças, não se abalam. Não há circunstância alguma que possa abalar uma fé viva e verdadeira em Cristo Jesus. Quem crê nesta palavra, glorifique ao Senhor por ela. Dá um cutucão na pessoa do lado com o cotovelo e fala assim: ó, não se abale. Não se abale. Eu poderia encerrar a mensagem aqui na introdução, mas eu vou voltar para o texto e dizer para você que não é fácil, Murilo, não se abalar. Nós vivemos uma epidemia silenciosa, talvez para quem... A Patrícia está no meio médico ali, convive muito com isso, né? Mas nós vivemos uma epidemia silenciosa de doenças emocionais, psicológicas. Há muita gente emocionalmente doente. Há muita gente. Não é pouco, não. Não é pouco, não. E você sabe que essas doenças emocionais, e é tanta síndrome, é síndrome de tudo hoje. Síndrome do pânico, fobia, síndromes, fobias, questões mal resolvidas do passado. É muita gente emocionalmente doente. E digo a você, muitas delas, não poucas, muitas, dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Porque, as doenças emocionais, ao contrário das doenças físicas, elas são invisíveis. A pessoa pode estar aqui, mas o coração, a alma, quando ela chega na casa dela, quando as luzes se apagam, quando ela não está com ninguém, ela está doente. E a igreja, desde a depressão é um sintoma, né? É uma síndrome também. Mas a partir dela vai derivar tantas outras coisas, tantas outras complicações. Inclusive, se não observado, vai chegar ao nível de ter reações físicas. Muitas doenças, tumores, são desenvolvidos a partir de uma forte crise emocional. Sabiam disso? É algo silencioso, mas que vai ferindo a alma. E tratamento de alma, irmãos, não tem remédio. Essa semana eu conversei com um jovem, bem sucedido, 3 faculdades, está bem, casado há pouco tempo, e doente, não fisicamente, emocionalmente, precisa ser curado. E o que cura a alma humana? O que pode nos curar verdadeiramente? Antidepressivos? E tantas outras drogas que se inventaram e se inventam hoje, que na verdade dopam a pessoa, deixa ela meio desconectada da realidade, não cura, né? Tira a pessoa da realidade, leva ela para o mundo de Matrix, que também não é da sua geração, é da minha. Vocês não sabem o que é Matrix. Sabe o que é Matrix, Luiz Fernando? Você sabe? Tem 15 anos. Leva ela para o mundo de Matrix. Ela sai da realidade dela e cria uma realidade paralela, vira um zumbi. Tá bem? Tá bem. Nem sabe o que está fazendo. Virou doido. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos encontrar o caminho da cura. E a cura não é apenas crer
A cura está em manter a nossa fé. O grande desafio deste tempo presente é manter, Jéssica, você que se batizou há 2 meses. 2 meses já, Jéssica. O grande desafio, Jéssica, é daqui. Eu me batizei, Jéssica, quando eu tinha 12 anos. Não me batizei antes, porque vovó era muito religiosa, ela tinha todo um ritual do batismo. Antigamente a gente fazia muita coisa, a gente colocava todos. Antigamente, Jéssica, o pastor falava assim, ó, e sentava com a pessoa assim: eu vou fazer tudo para você não batizar. A gente falava isso, a gente não, os pastores falavam. Ele colocava tanto empecilho, não, porque se você batizar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E eles colocavam, e vovó era assim: não, se você batizar, não pode fazer mais isso, não pode aquilo, vai vir um raio, vai cair um trovão. Não acontece nada disso. Mas era a nossa religiosidade. E a igreja nos trouxe assim, até nós, pela luz da palavra de Deus, né? O próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta, né? A gente vai conhecendo, vai entendendo, o Espírito Santo vai nos revelando. E entendemos que o batismo nada mais é do que a nossa declaração pública da nossa fé e do desejo de viver em Cristo. Ponto. Uma vez que você declarou o seu desejo de viver em Cristo, é o primeiro passo. Mas agora, o que segue depois é a manutenção desta fé. E aí, volto à minha introdução para entendermos. Todas as circunstâncias que nos cercam, todas as dificuldades que nos cercam, elas podem fazer que haja uma ruptura nessa manutenção da fé. E isso não vale para a Jéssica, que se batizou há 2 meses, para Lúcia, que batizou domingo passado, e para mim, que já me batizei já há alguns tempos atrás. Não muitos. Vale para todos nós. Que manter a fé. Porque não adianta. Tem pessoa que fala assim: porque eu fui 20 anos da igreja. E parou, o que adiantou? Não adiantou nada. Se foi 20, se foi 30, se foi 40. A manutenção da nossa fé é o grande desafio, não é crer. Porque, veja, a pessoa que deixa de manter a sua fé, e aí eu quero entrar de fato no texto que nós acabamos de ler, ela não permite que o Espírito Santo continue fazendo a obra na sua vida. O texto que nos traz em Levíticos capítulo 6, verso 8, diz o seguinte: que Arão, ele tinha a função exclusiva de manter uma chama acesa no altar. Essa chama acesa no altar nada mais é do que a presença do Espírito Santo, a representação do Espírito Santo no altar. Lá no Antigo Testamento existia o templo, existia o santo lugar, o santíssimo lugar, e a representação da presença de Deus ali. Enquanto houvesse chama no altar, haveria a presença de... Vem o Novo Testamento. E aonde está esse altar agora? Em nós. Quem está entendendo, diga amém. O apóstolo Paulo vai escrever: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que ele habita em vós. Ele habita em nós. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha a função de manter a chama acesa no altar. Ele tinha que estar com as vestes limpas do altar. Então, 2 coisas são importantes aqui para a manutenção da fé: vestes limpas e chama acesa. É fácil, entre aspas, crer. O difícil é a manutenção. Manter. Qual é o desafio que nós temos? Manter. Quando nós começamos a fé, a vivenciar a experiência da fé, eu acho tão bonito a pessoa que começa a vir à igreja os primeiros dias, ela não quer perder culto. E mesmo lá no começo do ano, algumas pessoas que vêm nos 12 dias. 12 dias sempre vem muita gente. Você vem nos 12 dias, né, Jéssica? A Jéssica veio nos 12 dias e ficou. Mas eu posso fazer uma porcentagem aqui de pessoas que vieram nos 12 dias, Jéssica, e só vieram nos 12 dias, não ficaram. E é muitas. São muitas. Não são poucas, são muitas. E algumas delas falam assim: não, mas que acabou os 12 dias. E agora? O que nós vamos fazer?
continuar, gente. Bora. Vamos continuar mantendo a nossa fé. Vamos continuar alimentando esta chama do Espírito Santo dentro dos nossos corações, mantendo as nossas vestes limpas. Veja, o texto diz que o sacerdote, ele tinha que manter a chama acesa, as vestes limpas, quando o fogo estava se acumulando e se apagando. Toda vez que o fogo a lenha vai queimando, ela vai formando cinzas. Então ele tinha que pegar estas cinzas, levar para longe, para fora da cidade. Estas cinzas sujavam as suas roupas. E aí, quando ele voltava com a lenha nova para o altar, ele tinha que trocar as vestes e limpar as cinzas. Isso é a manutenção da fé. Quem está entendendo, diga amém. Nós estamos aqui. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, para que nós possamos manter esta chama viva, para que nós possamos manter as vestes limpas. Nós precisamos trabalhar todos os dias no nosso coração, na nossa alma, para que as cinzas e as vestes não se sujem com as dificuldades e os problemas cotidianos que nós todos passamos. Quantas estas cinzas representam agora para nós todas as situações difíceis que nós enfrentamos, que se nós não limparmos o altar, Laís, as cinzas, elas têm o poder de apagar o fogo. Já fez churrasco? Quando acaba o churrasco, sobra o quê? Você joga outro carvão no outro dia em cima da cinza? O que você faz? Eu não gosto de fazer churrasco. O pastor Felipe, quando eu vou fazer churrasco, eu chamo o pastor Felipe, porque ele é um excelente churrasqueiro. Mas não acende, não se coloca lenha nova em cima de cinzas velhas. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por que muitas pessoas, Silvia, largam a fé? Porque não limpam as cinzas. O coração está cheio de cinzas. O coração está cheio de mágoas, de ressentimentos, de ausência de perdão. Ainda tem muita cinza. E aí a lenha, aqui, o fogo que é a presença do Espírito Santo não acende mais. Porque não se acende fogo em cima de cinzas. Se você quiser ter uma chama viva, se você quiser ter uma fé viva, se você quiser ter uma fé eficaz, verdadeira, a primeira coisa que você vai ter que fazer é o que o sacerdote fazia todos os dias, Ana. Não era um dia sim, um dia não. A Bíblia diz que todos os dias ele juntava cinzas, levava para fora da cidade, despejava as cinzas sujavam as suas vestes, ele trocava as vestes com vestes novas, limpas, sem manchas, sem mágoas, sem ressentimentos, sem brigas, sem discussões, vestes limpas, altar sem cinzas. E aí acendia novamente a chama, e o fogo acendia de novo, e a presença de Deus vinha de novo. Querido, talvez você esteja aqui dizendo: pastor, eu não estou sentindo mais a presença de Deus. Pastor, eu tenho andado tão triste, eu tenho andado tão desanimado. E o Espírito Santo me traz aqui para dizer a você: joga estas cinzas que estão apagando a minha presença, arranca estas vestes sujas de tantos ressentimentos e mágoas, porque eu ainda tenho lenha para colocar no altar da tua vida. E quando a lenha pegar, a minha presença invade teu coração, transforma a tua alma e faz tudo novo. Em nome de Jesus, quem recebe esta palavra tem lenha nova. Agora deixa eu dizer a você: eu não posso mexer no seu altar. Eliel, você ama a Patrícia? Ama ou não ama? Fala firme, filho. Hoje foi ele, né? Você escapou hoje, né? Escapou, que a Débora não está aqui. Você escapou. Pega no pescoço. Você ama mesmo? Você daria vida por ela? Sim ou não? Vai, Michel, tá difícil. Tá difícil, eu estou tentando, né? Você vê que eu estou tentando. Sim. Sim, Patrícia, é sim, viu? Fique calma. À noite eu falo do Senhor.
Débora veio à noite, venha preparado. Você vai dar um pulo. Mas por mais que você ame ela, que você daria a vida por ela, você não pode limpar as cinzas do altar dela. O pastor Michel ama a Patrícia, ama a sua família, ama o João, Pedro, a neta. O pessoal diz que quando vira avô fica meio bobo, né? Mas por mais que você ame a sua família, você não pode limpar as cinzas do coração deles. Quem está entendendo isso, diga amém. É você que limpa o seu coração, que prepara o seu altar, para que a presença do Espírito Santo venha e acenda de novo aquela chama do primeiro amor. Lembra do primeiro amor? Gente do céu, isso é o grande desafio. Lembra, Maurício, quando você começou a vir à igreja, eu falava bastante isso para você, né? Maurício, tem que manter a chama. É isso, não é tão simples, porque é uma logística que nós temos. Veja, e aqui no texto bíblico, Jéssica, era literal, não era figurativo como nós estamos falando aqui, era literal. Eles tinham que todos os dias pegar lenha, tacar fogo, no dia seguinte limpar, pegar a cinza, levar embora, trocar roupa, e todo dia, literal. Não é fácil, mas quando eu penso no real sentido disso e trago isso para a aplicação na nossa vida, eu acho que é mais fácil pegar a lenha, limpar a cinza literal, do que limpar o meu coração todos os dias, do que suportar as dores e os fardos e as perseguições e as injustiças e as coisas difíceis que todos nós enfrentamos. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é uma função individual e intransferível. Eu limpo o meu altar, eu limpo as minhas cinzas e as minhas vestes, e você limpa as tuas cinzas e as tuas vestes. Se a esposa não quer limpar, o problema é dela. Cada um vai limpar o seu próprio altar. Ah, mas o meu marido não quer. Limpa o seu altar. A Bíblia diz: estarão dois em uma cama, um será levado e o outro, porque a salvação ela é individual e intransferível. Por isso eu exemplifiquei aqui com os casais aqui. Por mais que você ame a pessoa, você não tem a autonomia ou a autoridade para entrar no coração dela e limpar a cinza. Nem Deus faz isso. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem, mas Ele não vai. Ele entregou a vida por nós, mas Ele não invade o nosso coração. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Se você abriu a porta, Ele vai te ajudar. Ele vai dizer assim: João, ó, tem uma cinza ali que sobrou no cantinho ali, tira. Ah, pastor, aquela pessoa eu não consigo perdoar, porque ela é uma carniça, ela fez isso para mim. Tira essa cinza daí, joga fora isso, está atrapalhando o fogo. Fala para o irmãozinho do lado assim, ó, tira essa cinza, fala para ele isso. Tem coisa que a gente quer ficar jogando embaixo do tapete, né? Não faça isso, não vale a pena. Irmãos, eu demorei alguns anos para entender que algumas coisas não valem a pena. Não vale a pena. Engole, deixa para lá, porque o fogo do Espírito Santo, que vai arder no meu coração novamente, vai purificar tudo. O fogo tudo consome. Ele purifica. Há pessoas que dizem assim: o tempo cura. Vocês não sabem essa frase? O tempo cura. Jesus cura todas as coisas. Pode ter acontecido ontem. Não precisa esperar 10 anos para ser curado, não. Pode ter machucado ontem. Não, com o tempo eu vou. Não.
Machucou ontem? Vai para o altar. Limpa as cinzas. Joga a lenha. Que o fogo purifica todas as coisas. Fica arrastando, não fica carregando cinza para a sua vida, não. Não fica com um baldinho de cinza para cá, para lá. Isso aqui eu não vou jogar fora. Isso aqui vai ficar comigo. Joga logo essa cinza fora. Joga a lenha nesse coração. Acende de novo essa paixão por Cristo, pela obra de Deus, pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. Começa a ser incendiado pelo Espírito Santo. E você vai ver uma coisa que o fogo faz. Quando ele acende aqui, ele começa a se alastrar. Se há fogo do seu altar, se há presença de Deus na sua vida, começa a alastrar em todas as áreas da sua vida. Há fogo no altar, a cinza foi tirada, então você acendeu a presença de Deus na sua vida, começa a alastrar para o seu casamento, e o seu casamento começa a ser cheio. Há fogo no altar, a lenha no altar começa a alastrar para a sua vida profissional, financeira, todas as áreas da sua vida. Eu estou liberando esta palavra e ela é profética. Todas as áreas da sua vida, onde as cinzas que estão impedindo você de crescer, de avançar, Deus está nos dando uma ordem: limpa as cinzas, que a lenha vai espalhar e você vai ser incendiado em nome de Jesus. Quem recebe, glorifique ao Senhor por esta palavra. Vai incendiar todas as áreas da minha vida. Diga comigo: todas as áreas da minha vida serão incendiadas. Não tinha mais ânimo de trabalhar, não tinha mais ânimo de ter projeto. Estava cheio de coração, cheio de mágoa, cheio de... porque isso aqui não deu certo. Porque aquilo, a porta fechou. Porque o meu sócio traiu. Porque eu perdi isso. Porque se eu tivesse lá atrás feito isso. Para com isso. Vai fazer hoje. Porque quando eu era jovem eu queria ser médico. Agora eu estou velho. Vai estudar, velho mesmo. Porque eu queria isso aqui. Vai fazer. Porque se eu fosse isso eu ia eu ia pular de paraquedas. Vai e pula. Eu não vou. Não me convide. Eu nunca quis pular de paraquedas. Fique tranquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Parou a vida por quê? Acabou a alegria por quê? Tira essas cinzas que estão sufocando a sua alegria e deixa a chama acender de novo. De novo. Coloca umas vestes novas, limpas, e faz tudo novo. Novo de novo. Em nome de Jesus. Este é o poder da fé prática. Não só declarar que crê em Deus. Eu sei que você crê em Deus, irmão. Essa não é a questão. A questão é se tem cinzas ou fogo. Me ajude a pregar e pergunte para o irmão aí. No seu coração, pergunte para ele: tem cinzas ou fogo? Para ter fogo, tem que ter lenha. Tem que ter manutenção. Sabe o que é a lenha? É a oração. Todos os dias. É lenha. Não ora, não tem lenha. É devocional todos os dias. É congregar. Sabe uma lenha que pega fogo mesmo? Compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Uma lenha poderosa. Eu não entendo de lenha física, né? Mas eu sei que tem madeiras que são mais... tem mais combustível, não é isso? Que pega fogo mais rápido. O pastor Felipe, que gosta de fazer churrasco na lenha, que ele é quase um lenhador, Murilo. Quase um lenhador. Mas eucalipto, né? O que mais que tem? Linha de laranjeira. Tá vendo? Estou falando para vocês. Vocês não acreditam que ele é lenhador. Ele tem até uma foto com machado na mão. Quase um viking, na verdade, né? Praticamente um viking. Descendente de viking, né? Os vikings pretos. Nunca vi viking preto. Os vikings é tudo loiro, né?
Veja, tem lenha que o combustível é mais rápido de pegar. A oração é lenha, o jejum é lenha, congregar é lenha, servir em algum departamento é lenha. É lenha. E quem tem que pegar lenha e jogar no altar? Cada um no seu. Ah, porque o fulano está assim, está acontecendo. Porque ele tem lenha. Tem lenha no altar dele. E no seu tem um gravetinho de nada. Aí o fogo da pessoa, professor Felipe, está bem, quase apagando. E ainda mais se tem lenha. Se não tem lenha e tem cinza, aí pastor, desanimei. Quando tem muita cinza, irmão, a pessoa só vê defeito. É muita cinza. Ela só vê defeito. Só vê problema. É porque a igreja é isso, é porque aquilo. É porque esse negócio de igreja virou não sei o quê, virou comércio, virou não sei o quê. É porque o pastor é do ladrão. É porque não sei o quê. Cinza. Tudo cinza. Matando a sua fé. Impedindo você de crescer. Joga a cinza fora. E começa a trazer lenha para o seu altar. Oração é lenha. Devocional é lenha. Congregar é lenha. Compartilhar com os amigos. Sabe quando você está numa roda? Esses dias eu tive uma reunião com os secretários da prefeitura. Vocês sabem que eu estou secretário também. Então, todos os secretários. Uma reunião de confraternização mesmo. E aí eles estavam lá combinando uns negócios particular deles. Aí alguém virou para mim: mas o pastor não vai. Eu falei: não vou mesmo, vocês também não deviam ir, porque isso não convém aos santos. Sabe o que é interessante isso? Eu não falei nada. Eu falei: vocês são preconceituosos, vou processar todos vocês por preconceito religioso. Vocês que decidem se eu vou ou se eu não vou. Eles mesmos decidem: não, você não vai. Eu não vou. Eu que decido se eu vou ou se eu não vou. Mas o interessante é, não importa onde você está. Se tem lenha no altar, tem fogo. E o fogo, ele afugenta tudo aquilo que é ruim. Então a pessoa, ela se aproxima de você, ela sabe, ali tem fogo. Eu não posso brincar com fogo. Ninguém brinca com fogo. Ninguém brinca com a sua fé, se a sua fé é fogo. Quem está entendendo isso, diga amém. Pode vir, tem fogo. Ah, vai dar em cima, tem fogo. Se vir dar em cima de mim, tem fogo. Quem está entendendo? Ah, vai convidar você para fazer desviar recurso. Não vai. Não vai por quê? Tem fogo. O fogo, ele não dá para esconder o fogo. E se você tentar mexer com o fogo, você se queima. Fala para o seu irmão aí, ó, não brinca comigo não. Fala, porque eu sou fogo. Quem tem fogo, irmão, não importa onde você está, tem fogo no altar. Agora você está meio cinza. Você está meio cinzento. Tá pensando, vamos lá, né? Vai que, né? Diz o ditado que a ocasião faz o ladrão. Que coisa feia. Não tem fogo. O que me mantém fiel a todos os princípios bíblicos da palavra de Deus, aonde quer que eu esteja, é o fogo. E se alguém tenta romper com os meus princípios, o fogo queima ela. Na igreja, antigamente a gente orava muito dessa forma, né? Queima Jesus. Lembra quando a gente orava assim? Era até momento, né, irmão? A gente tinha problema, a pessoa, queima ele, Jesus. E é isso mesmo. Se a pessoa, você gosta, né, Patrícia, que você deve ter orado tanto para queimar as coisas, né? Mas se a pessoa se aproxima, se as coisas ruins se aproximam, se o diabo se aproxima, vou exemplificar aqui melhor para você entender. Se o diabo se aproxima de você, e a Bíblia diz que ele está onde mesmo? Em redor. Se ele se aproxima, Marildo, de nós, seja com qualquer coisa, se tiver fogo, ele queima, ele é queimado, ele é expulso. Lembra da víbora? Eu falei essa semana da víbora que pegou a mão de Paulo.
E só pegou a mão dele porque ele pegou a lenha e colocou no... O fogo revela as cobras. O fogo afugenta as víboras. Se tem fogo, se tem lenha, o diabo, ó. Por isso a Bíblia diz, resistir ao diabo. Tem fogo aí? Tem lenha? Tem fogo? Ou tem cinzas? E quem vai determinar isso? Eu? Eu não. Eu vou determinar no meu coração. Você no seu. Faz esse exame aí. Esse autoexame. Pastor, o fogo aqui está baixinho. Então vai buscar lenha. Vai orar. Vai jejuar. Vai congregar mais. Não perde mais culto não. Começa a vir mais culto. Vai, participa do devocional de manhã, todos os dias, café e fé. Se envolve com alguma área da igreja, mas não sei fazer nada. Vai aprender alguma coisa. Chama o diretor de diaconato, que é o Rodrigo, fala, Rodrigo, eu queria ajudar em alguma coisa. Chama o pessoal lá do departamento infantil, fala, eu queria ajudar com as crianças, eu quero fazer alguma coisa. Busca lenha. Busca lenha, aonde for. Começa nas rodas que você estiver, comece a falar de Deus. Coloca Jesus na mesa. E quando eu falo coloca Jesus na mesa, não precisa ser o chato, né? Não, porque sou crente. Não. Coloca Jesus na mesa é colocar princípios na mesa. Colocar valores na mesa. Não é colocar religião. Quando você fica falando de igreja. Não, vai na minha igreja. Tem gente que acha assim, que falar de Jesus é ficar chamando a pessoa para ir para a igreja. Não, você tem que ir na igreja, você está fazendo isso, você está errado, você tem que ir na igreja, Não é isso. Colocar Jesus na mesa é colocar seus princípios e valores na mesa. Isso eu não comungo. Eu penso assim. Meu casamento é assim. Minha vida é assim. Eu sirvo assim. Eu sou honesto. Eu faço o que é certo. Isso é colocar Jesus na mesa. Quem está entendendo? E é óbvio, na hora certa, no momento certo, a própria pessoa, por que você faz isso? Aí sim, você fala, não, porque eu creio em Deus, frequento a igreja X. Se você quiser também lá, aberta a porta para você. Quem está entendendo, diga amém. Em nome de Jesus. Vamos orar. E vamos limpar as cinzas. Você está pronto para ir? Para tirar as cinzas? Tirar tudo aquilo que está impedindo a chama de acender aí de novo. E não sou eu que vou falar isso. É você individualmente.